Hoje vai ser um estudo introdutório, mas não é porque é uma introdução, é de menor importância. Aqui é a chave do entendimento que nós vamos estar estudando. Vamos buscar a piedade? Vamos. A piedade é algo que, para ser alcançado, tem alguns caminhos que vão ser expostos essa manhã. E ele inicia na devoção, na nossa devoção a Deus. Aquilo que nós estamos fazendo com sinceridade de coração, em comunhão real, palpável. E é isso que nós vamos estar trabalhando de maneira a buscarmos e alcançarmos esse objetivo. Para isso precisamos entender o que é devoção. É uma atitude pessoal de cada um em direção a Deus. Isso é devoção. É diferente de atividade. É atitude. Via 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. 1 Timóteo 6, 3. Não está entrando? Então vamos abrir as Bíblias, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Devoção, então, é uma atitude pessoal em direção a Deus, como resultado de devoção. Tá, já vamos. Essa devoção depende de exercitarmos temor de Deus e amor de Deus, nos levando a um desejo de Deus para alcançarmos a piedade. Ok? Capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, note, o ensino segundo a piedade é segundo a doutrina dele, na doutrina dos homens. 4. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Isso é a doutrina dos homens. 5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, que é a palavra de Deus, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tá? Aí estamos, então, tratando do quê? Dos falsos profetas que mercadejam a palavra de Deus. Então, eles enxergam a piedade como fonte de lucro. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mas de que lucro será que está falando a palavra? Do financeiro? Do poder? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então não está falando de coisa material. Nós chegamos nesse mundo trazendo alguma coisa e não vamos levar alguma coisa desse mundo. 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, a piedade não é fonte de lucro, mas é um alvo a ser alcançado com uma vida simples. Uma vida
vida simples. Então, essa atitude pessoal que devemos ter com contentamento em direção a Deus deve ser resultado do quê? De devoção, temor, amor e desejo de Deus. Então, tudo focado em Deus, em obediência a Ele. Logo, piedade é mais que caráter cristão. É mais do que isso. É caráter que flui da devoção exclusiva a Deus. Não devemos nos satisfazer, porque o crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. Não é isso. É devoção. Ok? E essa devoção, para ela ser alcançada, é necessário o quê? Temor de Deus. Temor de Deus. Deus, Ele é criador. E nós somos o quê? Criaturas. E ainda que sejamos nascidos de novo, o que eu estou fazendo distinção aqui? Estou fazendo distinção entre o homem natural e o homem espiritual. O homem carnal e o homem nascido de novo. Filho de Deus, o filho do diabo e o filho de Deus. Essa é a distinção. Mesmo nós que cremos em Jesus, que nos fez seus filhos, tá? Estamos sendo o que? Restaurados para sermos a sua imagem e semelhança. Esse é o alvo. Jesus é o alvo, é o ideal a ser buscado e a ser alcançado. Mas é um ideal. Nós não vamos ser perfeitos como Jesus é, porque Ele é santo, Ele é Deus. Mas nós temos que ter esse ideal ativo em nossas vidas. Portanto, temor é um reconhecimento profundo, de coração, que existe uma distância intransponível entre nós e Ele. Ou seja, isso não está levantando uma humilhação para nós. Nós não somos nada. Não é isso que o texto está falando. Mas para exaltação. Por que nós existimos? Para o louvor da glória de Deus. Uma razão doxológica. Glória. Glorificar. Então, precisamos alcançar essa condição. Agora, essa condição, nós temos que enxergar Deus na sua condição de glória, de Altíssimo, e temos uma postura de adoradores, de que louvam ao Senhor. Só que tem algumas coisas que não condizem na prática. Isso. Vamos pensar um pouquinho. E é uma coisa que eu quero, Ademir, que você fique esperto nas letras. Não podemos permitir letras que chamem o Senhor de você. Estamos rebaixando a condição dele. Nós temos que olhar e enxergar que existe essa distância e mantermos temor de Deus. Então existem aspectos que precisam ser vigiados. E um deles chama-se reverência. E nós estamos num mundo irreverente. Nós estamos sendo doutrinados, ensinados, motivados, conduzidos para sermos irreverentes. Só que essa irreverência está adentrando os cultos, as nossas ações, e começamos a tratar Deus como lidamos com qualquer um de nós. Você. Tem que ter uma mudança. Tem que haver temor de Deus. Quando você vai encontrar jovens, vai encontrar o pretendente ou a pretendente, no primeiro dia, vocês vão o quê?
arrumadinhos, cheirosinhos, vão tudo, né? Quando vocês vão encontrar uma autoridade, nem que você não queira, você tem que entrar devidamente arrumado. Então você não entra lá. Vai lá falar com o juiz de qualquer jeito. Reverência. Não estou falando aqui para a gente chegar aqui de terno e gravata, não é isso que eu estou falando. Porque nós estamos falando de atitude. Eu tenho que fazer o meu melhor, estar no meu melhor, conduzir o meu melhor. O Senhor vai estar olhando a atitude do meu coração. Se eu não tenho um terno, não vou usar terno. Mas eu tenho que conduzir ao culto e à adoração da melhor maneira possível. Temor de Deus. Não estou pregando leizinhas, aonde mulher tem que vir aqui de vestido e de birote na cabeça. E nem os homens de terno e a Bíblia de desodorante debaixo do braço. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de atitude para com Deus. Devoção. E para ter devoção, o primeiro passo é temor de Deus. Uma atitude temente. Aonde esse Deus é absoluto e tem exclusividade na minha vida. E isso deve me conduzir a adorá-lo. Só que eu tenho que estar enxergando isso. Bia, Jó 28, 28. Jó 28, 28. Não está entrando? Vamos lá, Bíblia, gente. Antes dos Salmos. Não tem como trocar de internet? Porque essa não está funcionando? Vou tentar aqui. Todos aí? E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O temor do Senhor é sabedoria. Ou seja, a verdadeira sabedoria é temor. Temor de Deus. Isso é sabedoria. Mostrando o quê? Mostrando respeito, mostrando reverência. E o entendimento disso na prática, no nosso viver, é fugir do mal, estar em obediência. É isso que está aqui no texto. Eis que o temor do Senhor é sabedoria. E o apartar-se do mal é entendimento. Se nós não dermos os primeiros passos para compreendermos os frutos do Espírito, e não estivermos com uma atitude de devoção, de temor de Deus, não vamos alcançar a finalidade, que é a piedade, que é fruto do Espírito. Então tem uma série de coisas que precisamos compreender e viver e praticar. Salmo 19, logo depois de Jó. Verso 9. Entrou? Tá. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Percebam só. Temor é uma confiança reverente.
produzida pela palavra de Deus, porque aqui está falando da palavra também. E aqui, os juízos estão relacionados às nossas decisões em nossas vidas. Vamos dar uma olhada aqui na sequência. Versículo 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós estamos vendo aqui Jó com temor de Deus, o salmista com temor de Deus, e nós também precisamos ter temor de Deus. É algo, é um alvo, é uma devoção que precisamos buscar, viver intensamente. Aí, Edmir, qualquer dia precisamos ensinar esse corinho, esse salmo cantado. Acho que os mais antigos aqui conhecem. Conhece, Mônica? Não? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O Levi, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro dourado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Só que precisamos mais que cantar, precisamos viver. Devoção, temor de Deus. Salmo 36, verso 1. E o 36 não vai estar falando aqui do homem de Deus. Está falando do homem ímpio. O homem que não quer ter devoção e não tem temor de Deus. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o ímpio. Esse é aquele que não é dotado de fé. Im quer dizer não, pio quer dizer fé. Ímpio, sem fé. E nós precisamos ser pessoas que vivam a fé, piedade. Esse é o alvo. Precisamos viver a fé que temos. Precisamos transpor o apenas sermos religiosos. Que não vai produzir nada. É possível alguém ser religioso e ser ímpio? Totalmente possível. Se a sua presença aqui não é uma presença de devoção, de temor de Deus, de amor de Deus, de desejo de Deus, há no coração do ímpio a voz da transgressão. E essa voz fala, não é bem assim. É muito radicalismo. As coisas não são desse jeito. Precisamos trabalhar em cima do real. Isso não é real, essas coisas. Isso é a voz da transgressão. Se isso está ecoando aí dentro, é voz de transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Uma pessoa que tem isso na cabeça, alimentando isso, não tem temor de Deus. E temor de Deus é primordial para ter uma verdadeira devoção. Então, essa pessoa que tem essa voz da transgressão, ela está convencida que não precisa temer a Deus. Não é necessário. Mas uma pessoa que teme a Deus, ela compreende a obra de Deus na sua vida, o amor de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 5, verso 8.
esse texto tem que saber decor, gente. Já dá para recitar? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus. Deus nos amou quando éramos o quê? Pecadores, ainda pecadores, inimigos, inimizade com Deus. Nessa condição Ele nos amou. Note que o amor de Deus é diferente do nosso amor. Nós amamos até a pessoa pisar no carro. Daí a coisa pega. Não é? Então, eu não gosto daquela pessoa. Não fui com a cara. Né? Pronto. Note como as pessoas estão longe. Amor é fruto do Espírito. Esse tipo de amor que se fala aí, ou esse tipo de atitude, não tem a ver com o que nós estamos falando. O amor de Deus, nós temos que compreender que este amor que nós recebemos de Deus. Então tenho que temer a Deus e compreender o seu amor comigo. Apesar de eu ser da maneira que eu sou, principalmente da maneira que eu fui, no momento que eu fui resgatado, como que eu era? Interessante como o crente esquece rápido disso. Ficou um tempinho frequentando igreja, tal, já se sente tão santo que não lembra do próprio passado. E aí começa a desqualificar pessoas que estão longe de Deus, que estão vivendo uma vida igual ela vivia antes. Não é verdade? Precisamos ver esse amor de Deus que teve ação em nossas vidas. Da onde fomos resgatados, como fomos resgatados. O amor de Deus, a importância desse amor em nossas vidas. E nós devemos apreciar esse amor. Só que esse amor, ele está condicionado ao quanto tememos a Ele. Eu estou colocando uma sequência de coisas aqui. Devoção. Para ter devoção, precisa ter temor de Deus. E esse temor de Deus é produzido pelo amor de Deus na minha vida. Só que eu não vou ter amor de Deus na minha vida se não tiver temor de Deus. São coisas interligadas. E se isso não for realidade em minha vida, eu não vou alcançar a piedade. 1 João, capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus. Olha só, o amor de Deus se manifestou em nós, na minha e na sua vida, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amor de Deus. E se estamos aqui, é porque essa obra se realizou em nossas vidas. Só que não basta entender que foi isso. Ele envolve atitude, devoção, por causa disso. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É Ele que nos buscou, é Ele que nos amou quando éramos inimigos. Não existe mérito na salvação, não existe mérito na minha vida nem na sua, não existe mérito para Deus nos amar. Isso tem que gerar uma atitude de gratidão, temor, que é a devoção. João, capítulo 3, versículo 16, versículo que todo mundo sabe.
João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, o mundo, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, único gerado pelo Espírito Santo, para que todo, no singular, indivíduo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. E nós precisamos ter compreensão da dimensão desse amor. E ter consideração. Consideração. Esse vocábulo é interessante. Considerar. Espaço sideral. Sideral. Considerar. A dimensão. É uma dimensão sideral. Consideração. Consideração. 18. Quem nele crê não é julgado. Você crê? Você não vai ser julgado. Você tem consciência de que julgamento você mereceria por seus pecados? Por suas atitudes? Você tem noção do nível de condenação? Eterno, inferno. E inferno não é inextinguível. Não extingue. Não é ausência de vida. É ausência de Deus que é vida. E inferno, então, é o juízo, reto juízo de Deus. É o derramar da sua ira sobre aqueles que estão em pecado. E é disso que fomos libertos. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, então está condenado. Agora, se cremos, temos que compreender esse amor em nossas vidas, isso tem que gerar devoção e desejo de Deus. Eu desejo ler a palavra de Deus. Eu desejo estar com os irmãos e cultuando a Deus. Eu desejo estar louvando a Deus. Eu desejo ter intimidade com esse Deus. Tem que ser um desejo latente. Se não tem desejo latente, não vai ter piedade. É uma sequência. Temor de Deus, amor de Deus, desejo de Deus. Vai ter piedade. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde, já é rebelde, contra o Filho, não verá vida. Que já está morto, não vai ver vida. Tá? Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. O amor de Deus nos libertou da ira de Deus. Nós somos devedores por não estarmos recebendo a sua reta e justa ira sobre nós. Eu já vi aquele pastor Paul Washer falar um negócio interessante. Deus odeia o pecado. E o pecador também. Porque o pessoal fala que ama o pecador, né? O pecador também, porque tem ira para pecador. Daí precisamos considerar esse aspecto em nossas vidas, o amor de Deus. Desejo de Deus. O desejo de Deus é o compasso do coração. É o coração batendo de uma pessoa piedosa. Eu desejo Deus, eu aspiro Deus. Eu vivo para Deus, eu vivo por Deus. Paulo era piedoso. O meu viver é Cristo.
Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, está falando de Jesus. Conhecer a Jesus, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Gente, para ter devoção, eu preciso conhecer o Senhor, desfrutar do poder da ressurreição, que é o novo nascimento, a comunhão de seus sofrimentos. Aí já começa a falar coisa que eu não quero. Eu quero comunhão com as bênçãos, com as vitórias, né? Agora, comunhão com sofrimentos, aí já dispenso. Não é isso, gente? Mas é esse sentimento que está errado. Precisa corrigir isso. A devoção envolve comunhão com os teus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Eu preciso morrer para o mundo, eu preciso morrer para o pecado, eu preciso morrer para o meu eu, eu preciso que Cristo viva em mim. Devoção. Versículo 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não é que está colocando dependência do versículo 10 do 11. É que do 10 está relatando o nascido de novo, o crente de verdade, que tem um ideal a ser buscado, ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nossa, Paulo, ele está demonstrando aquilo que eu falei para vocês. Buscar ser mais semelhança de Jesus é um ideal. É um ideal. Inalcançável, porque a santidade dele é plena e nós somos pecadores. Mas é um ideal a ser buscado. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo, ó o alvo, para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo. É um alvo a ser alcançado. Temor de Deus, amor de Deus, desejo de Deus. Desejo. Me ocorreu agora, falando de desejo, lembrei de casamento. Eu estava na faculdade, novinho, devia ser lá, estava no comecinho, devia estar, acho que não tinha nem 20 anos. Deu intervalo, estou andando no corredor, vinha um grupo de senhoras. Sabe? E nesse grupo de senhoras, eram senhoras já assim, com 50, 60 anos, estudando na faculdade. Vinha um grupinho. Eu fui passando, e elas estavam falando uma com a outra, eu só dei ouvido, o que estão falando? E uma falou assim para a outra. Sabe por que eu estou aqui na faculdade? Porque eu não aguento meu marido. Olha só. Está enjoada. Não podemos enjoar de Deus. Aquelas senhoras estavam lá, né? Todo mundo olhando assim, com que virtude, pessoa, né? Estudando, fazendo faculdade, mas porque não aguenta o marido. Desejo de Deus. Eu não aguento mais ir na igreja, estou cansado. Eu estou com vontade de chutar o balde. Né? Vamos voltar para o Egito. A escravidão era boa. Lá tinha carne. E carne. Ai, ai. Desejo de Deus. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E agora nós vamos ver que tem uma tarefa para cada um de nós. Precisamos estar atentos com isso. Expondo essas coisas aos irmãos,
Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Deixa dessas conversinhas, dessas tradições de homens, dessas conversinhas. Gente, aqui em Minas, o que tem de conversinha de velha caduca é uma coisa, certo? Mas aqui que está o nosso alvo. Exercita-te pessoalmente na piedade. É o quê? Exercício. Exercício. Vamos buscar piedade? É exercício, gente. Não adianta falar de fruto do Espírito aqui se ninguém tiver a fim de exercitar. É exercício. E eu me incluo nisso. Eu preciso exercitar. E convido os irmãos para exercitar comigo. Amém. Vamos estudar os frutos do Espírito para produzirmos fruto do Espírito nas nossas vidas. 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Viu, galerinha? Claudinho, ai se eu ver você correndo na volta do lago na hora do culto. Não tem como ver você correndo na hora do culto, eu estou aqui, né? Mas a piedade para tudo é proveitosa. Esse exercício é proveitoso. Porque tem a promessa da vida. E agora é e daqui há de ser. A vida. É agora. Daqui há de ser. A vida eterna começa aqui. Eu queria tanto estar com Deus. Vamos estar com Deus, começa aqui. Exercita-te. Né? Desejo de Deus. Versículo 9. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Essa palavra é fiel e digna. Exercita. Vamos nos exercitar. Meus irmãos, a ênfase na nossa época, agora, nossos tempos, nas boas igrejas, que as ruins está cheio, é atividade. Muita atividade. Mas tem que lembrar de uma coisa. Enoque foi tomado por Deus que andava com Deus. Ele foi tomado por causa da sua atitude, não por causa da sua atividade. E nós precisamos buscar a atitude. Atividade é só questão de a gente organizar aqui e fazer um monte de programação. É atividade. E o pessoal se envolve nas atividades. Isso estou falando das igrejas boas. Estão cometendo o erro da atividade. Que as igrejas ruins, nem atividade não tem. Certo? Mas nós estamos falando de algo maior. Atitude. Enoque foi tomado por causa da sua atitude, não por causa da sua atividade. Ele andava com Deus. É desejar Deus, temer Deus, amar Deus, desejar Deus. Vamos ter atividades na nossa igreja? Vamos, mas não é o principal alvo. O principal alvo é atitude. Se não tiver atitude, a atividade é infrutífera. Não glorifica a Deus, não produz galardão, não produz comunhão, produz ativismo. Precisamos crescer, exercitar em piedade. Jeremias, capítulo 29, versículo 11.
Aqui está falando de Israel, gente. Não é da igreja. Mas vamos enxergar a questão da atitude. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, a respeito da nação de Israel. Mas ele também tem pensamentos a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Exercício de piedade. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Devoção. Conclusão. Piedade não virá sem devoção. Com temor de Deus, desfrutado do seu amor, alcançando o desejo de Deus em nossos corações. Devoção. Tudo isso nos levou à piedade. Para concluir, Hebreus 12, 12. Você que está se sentindo caído e precisando exercitar isso, tomando essas informações essa manhã como desafio, como o ideal a ser buscado. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É melhor socorrer ela aqui. Não chamou o nome 2? Cris? É melhor carregar ela daí. Tá bem, Cris? Aí. Tá bem. Ademir, vamos aproveitar que estamos com homens fortes aqui, vamos levar ela no médico. Rogério, dá uma força aí. Levi, você pode ajudar? Vamos lá, Donizete. Aí, Ricardo. Isso. É no carro. Isso. Para conduzir ela até o carro. Segura debaixo do ombro dela. Emir, é melhor vocês juntos. Ok? Bia, você assume.
Pode deixar ele. Pode deixar ali. Que aqui já praticamente encerrou, viu? Pode poder falar. Senta aí, vou chegar. Muito bem. Vamos concluir e vamos estar orando pela Cris também, tá bom? Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É momento de cura, gente. É momento de devoção. Vamos pôr o ideal à frente. 14, para encerrar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não viver uma vida de fato e de verdade, de comunhão com o Senhor, existe uma ausência de fé. E a ausência de fé é exatamente o contrário. O contrário de piedade é ímpio. E o ímpio não verá o Senhor. Possamos enxergar isso muito claramente. Piedade não virá sem devoção. Com temor de Deus desfrutado do seu amor, alcançando o desejo de Deus em nossos corações. Amém? Vamos estar orando, vamos estar suplicando pela vida da Cris, pela sua saúde. Donizete, vem aqui orar com a gente. Vamos pela vida da Cristina. Irmãos, vamos estar clamando juntos. Okay? Santo amado Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque estamos alegres em contato com a tua palavra, Deus, e agora clamamos o Senhor, Deus, pela vida da Cristina. O Senhor esteja estabelecendo a saúde dela, Deus, que ela possa estar recuperada, Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Deus. Nós sabemos que o Senhor é médico por excelência e que o Senhor já está cuidando dela, Deus, cuidando ali dos médicos que vão tratar dela, dos remédios, Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso e pode mudar a história. O Senhor é um Deus que sara, que cura. Por isso nós entregamos a Cristina nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor cuide. Ó Deus, também nós oramos por esse trabalho dessa manhã, pela palavra do Senhor que foi trazida, ó Deus, pelo estudo. Que o Senhor continue derramando a tua graça, o teu favor sobre nós, ó Deus. Principalmente, ó Deus, sobre a liderança, sobre o pastor Davi, que tem trazido esses estudos, ó Deus. E que nós possamos aproveitá-lo bem, ó Deus, e colocar em prática em nossas vidas. Tira do nosso meio, Deus, do nosso coração, do nosso entendimento, aquilo que não serve ao Senhor, aquilo que tem atrapalhado, ó Deus, o nosso caminhar com o Senhor, o dia a dia, ó Pai, e que nós possamos buscar sempre a Tua presença. Muito obrigado, Deus, por esse momento que passamos aqui, e que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo, e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, ó Deus, para que nós possamos estar sempre no caminho do Senhor, aprendendo as Suas ricas e poderosas palavras. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor do nosso Deus, a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Logo mais à tarde, tem aula de Romanos lá, Ricardo? 18 horas, lá em Jesuânia, aula de Romanos. E o culto logo mais à noite, lá com o pastor Donizete.